Então, hoje vamos falar da nossa paraxá Shoftim. Como o nome já diz, Shoftim, Shoftim ve Shotrim. Vamos falar muito sobre casos judiciais, sobre leis aqui dentro do povo judeu, principalmente leis Ben Adam Lechaveró, da pessoa com o seu companheiro. Então, começa falando sobre estabelecer tribunais de justiça para que todos os casos sejam julgados, que tenha realmente todos os direitos das pessoas sejam guardados e que sempre a justiça ela seja feita. Também a gente vai falar muitas coisas associadas com a idolatria dentro de Israel, os castigos que vai ter por causa de idolatria. Vamos falar também sobre algumas partes mais espirituais também, os presentes que os Koanim eles mereciam. Vamos falar sobre profecia, sobre falsos profetas, sobre assassinatos não intencionais também, as famosas cidades de refúgio, as Arei Miklat, que serviam para proteger os assassinos não intencionais. E, finalmente, a nossa paraxá vai terminar falando sobre as guerras de Israel. E é nisso que eu queria focar um pouquinho hoje, porque é impressionante, óbvio, a gente sabe que todos os povos têm as suas leis de ética, de moral, mas leis de ética durante a guerra, que nem a gente tem aqui na Torá, isso a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar. É impressionante como o povo judeu tem leis de como se comportar, inclusive em momentos de muito estresse, em momentos que a vida e a morte estão aqui diante de você. Mesmo assim, a pessoa tem que ter um comportamento exemplar. A gente vai ver, inclusive, num pequeno detalhe, mas que muda muito assim a forma que a gente vê o comportamento de um judeu. Sempre tem que estar de acordo com as leis da Torá, não importa, mesmo que está numa situação difícil, numa situação desesperadora. Um Yehudi nunca pode se desesperar, nunca pode perder a cabeça, nunca pode deixar de se comportar de acordo com o que Deus espera dele. Então, algumas leis, por exemplo, né, um pouco diferentes de qualquer outra regra militar que tem hoje em dia no mundo. A gente tem algumas isenções na guerra, que a Paraxá fala, pessoas que estão isentas de irem para a batalha, uma pessoa que construiu a casa e ainda não inaugurou essa casa dele, uma pessoa que plantou um vinhedo e ainda não redimiu, ainda não conseguiu começar a ter proveito desse vinhedo. A gente sabe que tudo que é plantado os 3 primeiros anos a gente não pode ter proveito pela proibição de comer frutas de orlá, que são as frutas dos 3 primeiros anos. O quarto ano é chamado de netarevai. Então, as frutas elas têm uma santidade especial e só depois disso que os frutos eles estão permitidos, né? A partir do quinto ano que a gente plantou uma árvore, a gente pode ter o proveito. Então, alguém que plantou o vinhedo e ainda não conseguiu ter o proveito do vinhedo, e uma pessoa que já noivou, mas ainda não se casou, essas três categorias elas estão isentas. Vem uma quarta categoria, e isso é impressionante. Quem está com medo vai embora. Quer dizer, se qualquer exército do mundo fizesse essa lei, quem tem medo vai embora, talvez não sobraria ninguém para ir para a guerra. Mas aqui dentro do povo judeu, a gente sabe que a guerra é vencida pelo Criador do mundo. A gente tem na história antiga, para quem está acompanhando um pouquinho aqui do nosso curso de Tanar, as vitórias que tinha na época desde começando, quer dizer, com Moshe Rabbeinu contra Og, contra o Sihon, reis gigantescos, reis poderosos, e o povo judeu atropelou que nem não sobrou nada deles, que nem se fosse um tanque de guerra. Depois, com Yoshua, todas as conquistas, depois da época do Shoftim, quer dizer, eram proporções assim de exércitos inimigos 10 vezes maior, com carros de guerra, e sempre o povo judeu, quando eles confiavam em Deus, quando eles faziam o que era correto, eles saíam vitoriosos de todas as batalhas. Então, aqui tem
para quem está com medo, existe uma isenção de ir para a guerra. Na verdade, não é só uma isenção, é uma ordem. Vai para casa. Você está com medo, vai embora. Se você está com medo, provavelmente você cometeu transgressões. Esse medo é consequência de você não ter certeza que você vai ter méritos para ser salvo durante uma guerra. Quer dizer que está com a ficha suja, melhor ir para casa, porque realmente você não deve ter méritos para ser salvo. E fora isso, a pior coisa que tem é você contaminar as pessoas em volta. Você não está tendo a coragem de ir para a guerra, você não está confiando em Deus, você vai contaminar as pessoas em volta. Vai para casa. Quer dizer, não é um convite, é uma ordem. Quem está com medo, levanta e vai embora para não contaminar o coração dos seus companheiros. Outra regra também interessante que a Paraxá vai ensinar: antes de iniciar uma guerra, sempre você dá a possibilidade da paz. Então a gente acompanhou também muito isso no Tanakh, nas lutas de conquista de Eretz Israel, sempre era cercado só por 3 lados para dar chance. Se eles querem levantar e ir embora, levanta e vai embora. A gente não quer matar ninguém, a gente quer conquistar aqui a terra. Então oferece a chance da paz. Primeira coisa, não começa já atacando sem dar chance deles tomarem essa decisão. Então, a gente viu dentro da terra de Israel, eles tinham a oportunidade, quem quisesse continuar morando na terra de Israel, precisa abrir mão das idolatrias e vai ter que pagar um imposto para o povo judeu, vai ter que servir o povo judeu, mas poderia ficar morando dentro da terra de Israel. E o ponto principal era abandonar as idolatrias e cumprir as 7 mitzvot de Bnei Noach. Então, essa chance da paz, essa abertura para a paz, é um condicional para a guerra. Nunca comece uma guerra sem oferecer antes a chance da paz. E um terceiro ponto, e nisso que eu queria focar um pouquinho agora, é a proibição de Bal Tashrit. Bal Tashrit, a gente usa hoje em dia esse termo de uma maneira bem genérica, Bal Tashrit, de não desperdiçar nada, não joga comida fora, não estraga uma coisa que ainda pode ser reutilizada. Haval ela quer, se for um desperdício. Bal Tashrit a gente usa de uma maneira genérica, mas a fonte da Torá é justamente no finalzinho aqui da nossa paraxá, é não destruir as árvores frutíferas. Então, se você vai sitiar uma cidade, às vezes para sitiar uma cidade, quando está numa guerra, você precisa de madeira. Não destrua de jeito nenhum as árvores frutíferas para usar a madeira delas. E o passuca aqui ele chama muita atenção. Kitatsuretir Yamim Rabim, quando você estiver sitiando aqui uma cidade por muitos dias, Leilahem Aleia, quando você estiver se preparando para fazer guerra com ela, Letafsa, para conquistar, para dominar essa cidade, Lotashrit Etetza Lindoa Halav Garzen, não destrua as árvores, aqui se refere às árvores frutíferas, e a gente vai ver, tem uma prova aqui na continuação do Passuco, não estenda o teu machado contra essa árvore, que mimeno torrelo, porque é dessa árvore que você vai poder se alimentar, veotolotichrot, então não corta, não destrói essa árvore frutífera, que Adam etzasade, porque o homem é a árvore do campo. Quer dizer, um passuco, é um versículo aqui um pouco difícil de entender o que significa que o homem é a árvore do campo. Então, a gente tem algumas implicações práticas aqui desse ensinamento, desse passuco, e a gente vai ver que tem aqui também, filosoficamente falando, muitos ensinamentos importantes, bonitos, aqui para a nossa vida. Primeira coisa prática, os Ashkenazim têm o costume de deixar o filho, quando é um menino, deixar o cabelo crescer até ele completar 3 anos. Quando ele completa 3 anos, a gente corta o cabelo do menino e se costuma fazer uma cerimônia especial. Normalmente a criança ela lê alguns psukim, ela passa o dedinho nas letras do Aleph Beit com mel para sentir a doçura da Torá. Então, são coisas que a gente já começa a colocar na criança a Havat Torá, o amor pela Torá, pelo aprendizado.
Então, por que justamente até 3 anos, como a gente falou, qualquer fruta, qualquer árvore frutífera, os 3 primeiros anos a gente não pode ter proveito dela. Então, da mesma forma, paralelamente, os 3 primeiros anos de uma criança, a gente não vai cortar o cabelo desse menino até ele completar. Quando ele completar 3 anos, aí a gente vai fazer o primeiro corte de cabelo. Então, é por isso que a gente acaba encontrando muitas criancinhas judias religiosas que têm o cabelo bem comprido. Isso é baseado, é um costume baseado nesse passuco. Não é que esse passuco está ensinando aqui que as crianças não podem cortar o cabelo, isso é um costume, e esse passuco aqui da nossa paraxá é aonde se apoiaram para a instituição aqui desse costume. Mais um ponto aqui muito bonito, óbvio, a gente tem que aprender, expandir esse ensinamento aqui do Baal Tashrit, óbvio que isso se aplica também para todas as áreas da vida, a gente não desperdiçar, a gente saber dar valor para a brachá que Hashem te deu comida, não vai desperdiçar, a gente vê, infelizmente, as crianças já costumam desde pequenininhas a jogar muita comida fora, eu vejo quantas crianças, infelizmente, na escola acabam pegam e enchem o prato, não aguentam comer, joga toda a comida no lixo, com tantas pessoas com necessidades, com dificuldades. Então, a Torá está ensinando, não joga coisas fora sem motivo, quer dizer, tenta, vai servir uma criança, serve pouquinho, vê se a criança vai gostar, não enche o prato para a criança descobrir que ela não quer comer e vai o prato inteiro ser jogado fora. Mas por que que no final desse passuco o que chama atenção é essa comparação que o homem é a árvore do campo. O que quer dizer que o homem é a árvore do campo? Então, os nossos sábios, eles trazem aqui algumas semelhanças entre o ser humano e as árvores, e o que a gente pode aprender das árvores para trazer para a nossa vida. O que na prática eu posso trazer dessa semelhança das árvores para o ser humano, alguns ensinamentos de vida muito importantes, muito especiais. Primeiro ponto, óbvio que existem muito mais pontos, eu queria trazer aqui 4 pontos, mas certeza que devem existir dezenas, centenas de pontos que a gente pode aprender das árvores para nossa vida. Primeiro ponto é que cada árvore ela é única e especial nos cuidados que ela necessita. Por exemplo, tem árvores que precisam um pouco mais de água, tem árvores que precisam de mais sol, tem árvores que precisam de locais tranquilos. Então, quando a gente vai plantar uma árvore, é muito importante a gente conhecer as características. Eu vou comprar um cactus, eu vou regar esse cactus todo dia. Você vai matar em uma semana a tua planta. Quer dizer, precisa conhecer as características. Eu vou colocar uma árvore de sombra num lugar extremamente ensolarado, que bate sol o dia inteiro. Eu vou matar essa planta também rapidamente. E o contrário, se uma planta que precisa de muito sol, eu colocar ela no lugar de sombra, ela não vai se desenvolver. Então, se você não dá exatamente o que cada planta precisa, você pode matar ela, ou no melhor dos casos, ela não vai se desenvolver da forma que ela poderia. Você está limitando o potencial dessa árvore. Então, cada árvore precisa de atenção especial. Não existe cuidado padrão para todas as árvores, cada árvore precisa do seu cuidado especial. Qual é o paralelo com o ser humano? Cada pessoa é única, é especial, tem as suas necessidades únicas também. Então, a gente às vezes quer ajudar as pessoas. Não existe ajuda padrão para todos os tipos de pessoa. Cada pessoa tem pessoas, por exemplo, que precisam de uma ajuda monetária, tem pessoas que precisam de uma ajuda psicológica, tem pessoas que precisam de um telefonema, de um incentivo, de um apoio. Então, cada um precisa de coisas diferentes, a gente precisa ajudar cada um de acordo com a necessidade de cada pessoa. Isso vale também muito para a educação dos filhos, isso vale muito para professores com os seus alunos. Cada aluno é uma coisa única e especial, cada filho é uma criatura única e especial, e a gente faz um erro muito grande. Não, mas o seu irmão nunca me deu trabalho. Não, mas o seu irmão nunca brigou. Não, mas o seu irmão é a pior coisa que a gente pode fazer na vida, é comparar irmãos, comparar alunos numa classe. Não, mas como assim? Todo mundo da Kitá tirou 9 e você tirou 5. Pode ser que para esse aluno o 5 é 10.
Esse 5, para ele conseguir tirar 5, já foi um esforço muito grande, então não compara ele. O outro, ao contrário, para ele tirar 10, ele não fez mais que obrigação dentro do potencial dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não existe educação também padrão. Vamos pegar o manual de educação dos filhos. Tem muita gente que acha que é só comprar um livro de educação dos filhos e pronto, usa a ideia padrão para todos os filhos e está resolvido o problema. Não é assim. Cada filho é único, especial, cada um tem as suas características, as suas necessidades. Tem coisas que são realmente espirituais, Deus coloca características em cada criança, outras características vão ser desenvolvidas dentro da própria educação que as crianças elas receberam nos primeiros momentos, primeiras fases da vida. Então, professores que vão lidar com alunos têm que saber. A gente não tem ideia o que acontece dentro das casas, como é a educação de cada criança, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma história impressionante, escutei uma vez, que a professora estava na escola ensinando as criancinhas a fazer o Shema Israel, então ela falou para todo mundo, agora todo mundo vai levantar a mão direita para colocar nos olhinhos para fazer o Shema Israel. E um dos menininhos vira para Morá e fala, Morá, mas eu não tenho mão direita. E a Morá falou, será que eu nunca percebi que essa criança ela não, só tem uma mão? E ele olha para a criança, Baruch Hashem, uma criança saudável, as duas mãozinhas estão lá no lugar certo, e a professora pergunta, fala, mas por que você falou? Está aqui tua mão esquerda, tua mão direita. Por que você falou que você não tem mão direita? Falou, não, não, minha mãe falou que eu sou desastrado, que eu nasci com as duas mãos esquerdas. Então, tem que tomar cuidado. A criancinha escutou e entendeu literalmente que ele não tem mão direita, só porque ele era muito desastrado, devia quebrar muitas coisas em casa. E a mãe, na hora de dar bronca, acabou falando de uma maneira que a criança entendeu literalmente que ele não tem a mão direita. Então, temos que tomar muito cuidado na forma que a gente briga, na forma que a gente chama atenção, na forma que a gente está educando nossos filhos, nossos alunos. Segundo ponto que a gente pode aprender, importantíssimo aqui das árvores, as árvores, olha que interessante, elas dependem da terra, da onde elas vão sugar, da onde elas vão tirar a água, os nutrientes, por isso que tem que adubar a terra, a gente tem que oferecer para as árvores os nutrientes que ela precisa e irrigar, vamos regar essas árvores para que ela possa pegar, através das suas raízes, absorver a água que ela precisa. Mas isso não é suficiente, ela também precisa do sol. Sem o sol, ela não sobrevive. O sol serve justamente para ela fazer a fotossíntese, isso é importante em toda a produção, né, da clorofila e etc. Para quem quiser se aprofundar, a gente vai ver as perfeições de Hashem. Para quem estuda um pouquinho de botânica, a perfeição de cada planta, que eu não tô nem falando de chegar na perfeição de um ser humano, mas até das criaturas mais simples de Hashem, os níveis de perfeição são de enlouquecer. Então, olha que interessante, precisa da terra, precisa dos nutrientes, da água da terra, mas também precisa do sol. Qual é o paralelo com o ser humano? Olha que incrível. Muita gente acha que o mais importante na vida é ser um ser espiritual. A gente vai viver só de espiritualidade, a pessoa tem que se desconectar do mundo material, ele tem que fazer voto de silêncio, tem que fazer voto de castidade, vai morar lá no alto da montanha, vai ser um eremita lá no alto da montanha e castiga o teu corpo não pode ter prazeres, tem que ter só espiritualidade, não pode ter nenhum prazer do mundo material. Isso é um conceito completamente fora da visão judaica da vida. Não estamos falando de alguém ser extremamente materialista e só pensar no mundo material, mas também a gente não vive só de sol, a gente não vive só de espiritualidade, a gente não faz fotossíntese. O ser humano, ele precisa cuidar do corpo dele, ele precisa cuidar das necessidades materiais e muitas vezes a necessidade material também traz para a pessoa a tranquilidade de poder cuidar do lado espiritual dela. Uma pessoa que, Deus nos livre, não tem alimento suficiente, não está bem de saúde, essa pessoa também não vai conseguir rezar direito, estudar a Torá direito. Então, a gente precisa do lado material, não é para viver de uma maneira que você abre mão completamente do mundo material e não quero interagir com o mundo material, não quero prazeres. Usa os prazeres,
usa da maneira correta, óbvio, não precisa virar escravo dos prazeres do mundo material, mas não precisa virar um eremita também, ir para o alto da montanha e se abster de todos os prazeres do mundo material. Deus criou o mundo com prazeres para a gente poder usufruir. O Talmud fala, alguém que tiver uma possibilidade de provar, por exemplo, ele chega num país que ele tem uma fruta que ele nunca provou na vida. Ele pode ter esse prazer que ele nunca teve. Ele falou, não, não, eu sou uma pessoa elevada, eu abro mão dos prazeres do mundo material. Fala o Talmud, essa pessoa ela vai ser cobrada lá no Shammai, por que ela não teve aquele proveito, por que ela não canalizou esse proveito material para poder ter um pouco mais de espiritualidade. Hashem criou um mundo aqui, Olam Chesed Bané, um mundo de bondade. Olha quantas coisas maravilhosas. Se fosse para a gente viver só com uma massa sem gosto, sem cheiro, olha o que Hashem criou, cada fruta gostosa, cada comida deliciosa que a gente pode aproveitar. E dá para comer kasher, não precisa ser, olha, come bem, mas come kasher, não precisa comer de uma maneira descontrolada. Obviamente, tudo é de forma controlada, de forma equilibrada, mas tenha prazer. Deus criou os prazeres para a gente poder usar e canalizar isso e poder se conectar cada vez mais com ele. Se o corpo está saudável, a gente consegue também se conectar com o nosso lado espiritual. Por outro lado, também como as árvores, não adianta só ele estar bem irrigado, estar bem nutrido e não ter o sol. Aqui também o sol representaria o nosso lado espiritual. Não adianta só buscar o materialismo, viver aqui, preencher todos os desejos do corpo e não preencher as necessidades da nossa alma. Daí vem a depressão, daí vem, infelizmente, muitas doenças, pessoas que têm tudo que o mundo material pode oferecer e a pessoa está sempre triste, está sempre mal, está sempre reclamando de tudo. O que está faltando? Está faltando sol na vida dela, está faltando a espiritualidade. Não adianta só estar conectado com o mundo material sem conseguir ter esse lado espiritual. Terceira lição importante para a nossa vida que eu posso aprender aqui das plantas: se você plantar maçã, não adianta querer colher laranjas. Tem o ditado popular: enquanto você continuar plantando limão, é isso que você vai colher. Não adianta plantar limão e querer colher outra coisa. Então, as árvores, você vai colher o que você planta. Não adianta, depois de plantar, querer colher uma coisa diferente. Parece brincadeira, mas a gente faz isso na nossa vida. O paralelo com o ser humano é que a gente colhe os frutos da onde a gente investiu. Então, infelizmente, muitas pessoas querem só investir na carreira. Eu quero crescer, eu quero ser rico, eu quero, Bezrat Hashem, ter muitos bens do mundo material, mas ele não investe para ser um bom marido, não investe para ser um bom pai, não investe para ser um bom ser humano, ser uma pessoa agradável, uma pessoa bondosa. Ele vai conseguir ter sucesso no emprego, vai estar no top lá da empresa, mas o casamento dele é um desastre, o relacionamento com os filhos é um desastre, o relacionamento com as pessoas é um desastre, porque ele está colhendo o que ele plantou. De novo, parece exagero, tem pessoas que andam num caminho completamente desequilibrado. O ideal da vida é o equilíbrio de todas as áreas. Olha, você precisa ter a família, você precisa cuidar da família, você precisa cuidar dos teus relacionamentos, você precisa cuidar, obviamente, do teu trabalho, do teu sustento, tudo de uma maneira equilibrada. Como os nossos... Tem uma história famosa que falam que todas as áreas da vida elas são como bolas de vidro, que a gente, se não tomar cuidado, se deixar cair, você pode quebrar, você pode perder, você pode destruir a família se não der atenção. Pais e mães completamente ausentes, que os filhos cresceram completamente sem pai e mãe, foram educados, foram criados pela babá. Não faltam casos por aí. Hoje em dia, infelizmente, não é exagero. Reuniões de pais de algumas escolas aqui de São Paulo, quem vai na reunião de pais é a babá. A babá participa da reunião, ela que vai na reunião pedagógica escutar como, entre aspas, o filho dela está se comportando lá na escola, porque os pais estão muito ocupados juntando a fortuna deles para poder ir numa reunião para saber como que o filho está socialmente, como ele está nos estudos. Então, a babá cuida o dia inteiro do filho e, obviamente, também é responsabilidade dela
e na reunião de pais e mestres lá na escola. Teve um outro caso, como as pessoas são desequilibradas nas buscas dela. Eu lembro até hoje, no dia do meu casamento, se costuma, o dia do casamento é um dia que Deus ele perdoa a pessoa de todas as transgressões que ele fez na vida até aquele momento. Tem muitas fontes na Torá, até do Esav Araxá, a gente aprende que no dia que ele casou também, que teve aqui um perdão de todos os erros que ele tinha feito até aquele momento, porque é considerado até o casamento você ainda era só metade, agora que você encontrou a sua metade, agora começa o teu trabalho verdadeiro na vida, agora que você está completo de verdade. Então, nesse dia, tanto o noivo quanto a noiva costumam dar brachá para os convidados, e essa brachá costuma ter muita força. Eu estava no final do meu casamento, estava dando brachá para quem queria, quem vinha se despedir, e teve um rapaz que veio pedir brachá para mim, e eu perguntei para ele, comecei a falar, olha, que você tenha muito sucesso, e que você... Ele falou, para, eu só quero brachá de sucesso no trabalho, eu só quero brachá para ganhar muito dinheiro. Tá bom, que você tenha muita brachá, que você consiga ter muito dinheiro. Uns 5, 6 anos depois, esse mesmo rapaz me procurou, ele estava milionário já e não conseguia casar, não conseguia construir a família. Se eu não me engano, ele nunca casou na vida. Então, é interessante como as pessoas são desequilibradas. Depois, óbvio que ele se arrependeu de ter dedicado tanto só para o trabalho, para juntar dinheiro, e nunca conseguiu construir uma família. Então, a gente tem que saber que a gente vai colher o que a gente planta. Então, significa que se você só se dedicar para o trabalho, para juntar dinheiro, e você negligenciar as outras áreas da vida, depois, às vezes, é tarde demais. Quer dizer, depois, com os filhos, com a esposa, o que a gente não construiu, que está já rachado, depois é muito mais difícil a gente reconstruir. A gente vê hoje em dia quantos as porcentagens de divórcios, de delinquência juvenil, de jovens que saem do caminho, e infelizmente tudo isso a gente acaba colhendo as coisas que a gente planta. E uma quarta comparação é impressionante também, se a gente olhar a parte externa das árvores, muitas vezes, acontece muito aqui em São Paulo, tem um temporal, aquela árvore linda, maravilhosa, de 10 metros de altura, dá um vento forte, essa árvore cai, que nem se fosse de isopor. Então, o que acontece? Quando ela cai, e muitas vezes, Deus nos livre, pode causar acidentes, pode causar mortes, essa árvore, quando ela cai, a gente percebe que por dentro ela estava completamente corroída, completamente podre, mas interessante que do lado de fora não dava para ver, ela parecia muito bem do lado de fora, mas por dentro ela já não estava mais saudável. Então, uma das maneiras, obviamente que isso só para árvores frutíferas, mas uma das maneiras de você entender a saúde de uma árvore, você conhecer como que essa árvore está, é olhando os frutos que ela está produzindo. Através dos frutos, você pode ter uma ideia se essa árvore é uma árvore saudável ou não, porque árvores saudáveis produzem frutos saudáveis, árvores não saudáveis não vão produzir frutos saudáveis também. O paralelo com o ser humano, também através dos nossos frutos, a gente pode saber se a gente está fazendo o que é correto ou não. Quais são os nossos frutos? Os nossos filhos e os nossos alunos também, eles acabam sendo também parte dos nossos frutos, e a gente aprende aí isso impressionante no Pirkei Avot, está escrito qual a diferença entre os alunos de Avraham Avinu e os alunos de Bilam. E o Pirkei Avot fala as características que tem os alunos de Avraham Avinu, que se sacia com pouco, a pessoa que é humilde, e o contrário, os alunos de Bilam, que tem o olho ruim, que não se saciam com nada, que são pessoas com gavá, com orgulho. Essa é a diferença dos alunos de Avraham Avinu, os talmidim do Avraham Avinu e os talmidim do Bilam. A pergunta é por que o Pirkei Avot não perguntou qual a diferença entre Avraham e Bilam? Por que está perguntando sobre os talmidim de Avraham e os talmidim do Bilam? A resposta é que, olhando Bilam, ele parece um tzadik. Se eu ler os psukim da Torá sobre Bilam, uau, fala do nível espiritual dele. Quando vem os mensageiros do Balak, o rei de Moab,
para falar com o Bilam fala, pera, eu não posso ir com vocês sem falar com Deus, imagina, o que Deus me falar eu vou fazer, e no final ele tenta amaldiçoar, sai em brachot da boca dele, olha que pessoa especial, a gente sabe que de especial Bilam não tinha nada, um homem completamente podre, com os valores mais imorais possíveis, imaginários, não tenho coragem nem de falar numa aula o que ele fazia, o que é sabido que ele fazia, e por fora parecia normal. O que você, da onde você pode ver nos talmidim dele, o que ele passou para as futuras gerações, para os alunos, para os filhos. Aí a gente vai ver se uma casa ela realmente é uma casa saudável ou não é uma casa saudável. Então a gente vê que teve, por exemplo, muitos movimentos que tentaram adaptar o judaísmo, modernizar o judaísmo. A gente teve os caraítas, os helenistas e muitos movimentos reformistas, hoje em dia também, que querem destruir toda a base do judaísmo, mudar. Não é por mal, a gente não quer destruir nada, a gente só quer mudar. A pergunta, olha, as ideias parecem, não é mal a ideia, vamos adaptar para a modernidade. Olha, o judaísmo parece meio velho, vamos adaptar isso para coisas novas. Se você olhar, a ideia não parece tão mal. Como você pode ter certeza que a ideia não só é mal, é um desastre total e não tem futuro? Olha para as futuras gerações. Aonde estão os caraítas? Aonde estão? Aonde estão os helenistas hoje em dia, os judeus que abandonaram o judaísmo e foram seguir as ideias gregas? Hoje em dia, cadê os judeus helenistas? Os próprios reformistas, quer dizer, eles vão mudando tanto a Torá que em pouquíssimas gerações já não sobra mais nada, já se assimilaram, já se perderam e já não são mais nem judeus, já perderam toda a essência do judaísmo. Então, a gente tem que saber que, olhando para os frutos, a gente pode ver se uma ideia ela é positiva ou não, se uma coisa é saudável ou não é saudável. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que saber que das árvores a gente pode aprender muitas lições e a gente deve usar essas lições para a nossa vida. Vamos para um outro ponto aqui também relacionado com as guerras. Olha que interessante. Existia um Cohen Mashuach Milchama. O que é isso? Um Cohen que ele era ungido de guerra. Era um Cohen especial. Ele era nomeado nas épocas de batalhas para um dos trabalhos desse Cohen. Ele tinha que encorajar os soldados. Então, os soldados, quando eles estão indo para a guerra, ia esse Cohen e ele dava discursos de encorajamento. Não é fácil, quer dizer, a gente lendo aqui, guerras, não sei o quê, quer dizer, a pessoa ir para o fronte de batalha. Antigamente, talvez as guerras eram mais violentas ainda, quer dizer, os homens se encontravam, a gente vê esses filmes de guerras antigas, vai os dois exércitos, um para cima do outro, com espadas, com arco e flecha, se matando, um cortando a cabeça do outro. Quer dizer, era uma cena muito difícil. Você vê o inimigo se aproximando e realmente não sentir medo. A gente falou no começo da aula quanto medo ele é prejudicial, quanto medo ele é muito ruim, mas é muito fácil falar de emuná quando você está sentado no sofá da tua casa. Mas quando você está lá na guerra e está o exército inimigo vindo e você vê, às vezes, exércitos, como a própria Torá descreve, com soldados que pareciam grãos de areia no mar. Então, aqui já não é tão fácil a gente manter a tranquilidade, manter a calma. Óbvio que é isso o ideal, é isso que a gente tem que se trabalhar para conseguir fazer, mas que a gente saiba que não é algo fácil. Mas a Torá vem falar para a gente o que fazia esse Cohen Mashuach Milchama, esse Cohen ungido de guerra. Ele falava o seguinte, Ve'amar Aleihem, e assim ele falava para os soldados, Shema Israel, escutem Israel, Atem krevim hayom lamilchama, se estão se aproximando hoje da guerra, se estão se aproximando agora dos seus inimigos, aloi vehem, a guerra contra os inimigos de vocês, al yerech levavchem, não amoleça o coração de vocês, al tiru, não tenham medo, vial tarpezu, não sintam pânico, né? Não se acovarde diante deles, veal tearu mipneihem, e não sintam pânico, né? Não se quebrem diante dos seus inimigos. Então, olha só que interessante. A ideia toda
é um incentivo, vamos lá, a gente vai vencer. Ele continua que Hashem Elokehem aolech imahem leilachem lachem, não se preocupem, Deus está indo junto com vocês, ele vai lutar com vocês também, imoverem, contra os inimigos de vocês, leoshia etchem, ele vai salvar vocês, mesmo que tiver difícil, mesmo que o exército inimigo ele seja muito poderoso, não tenham medo, Deus vai junto com vocês. Mas aqui a gente tem uma pergunta, quer dizer, tudo bem, ele está vindo incentivar, mas precisa repetir 4 vezes, não tenham medo, não sintam as linguagens, né? Vou só repetir aqui em português, né? Como a gente traduz, não deixe o teu coração amolecer, se acovardar, não tenha medo, não sinta pânico, não se quebre diante dele. Você está falando a mesma coisa 4 vezes em 4 linguagens diferentes, mas na prática não tenha medo, ponto. Por que precisa repetir 4 vezes a mesma ideia? Já entendemos, já entendemos que a Hashem vai estar junto, ele vai proteger, por que essa repetição 4 vezes? Então, o Talmud, em Masechet Sotá, ele deixa a pergunta ainda mais difícil. Ele fala o seguinte, que só os mais tzadikim do povo, eles iam para a guerra. Qualquer transgressão que a pessoa fizesse, mesmo as transgressões mais leves, desqualificava a pessoa para ir para a guerra. Por exemplo, quando a gente coloca o tefilim de manhã, a gente coloca o tefilim do braço e depois coloca o tefilim da cabeça. Só que é proibido fazer qualquer interrupção de fala entre o tefilim do braço e o tefilim da cabeça. Então, era suficiente alguém que falou entre o tefilim do braço e o tefilim da cabeça, essa pessoa está dispensada da guerra, não vai mais para a guerra. Então, olha que incrível, estamos falando de pessoas muito retas, de pessoas muito grandes, certeza que eram pessoas com muita emuná, com muita confiança em Deus, que realmente sabem que tudo depende de Hashem. Então, é entendível, óbvio, que uma pessoa possa ficar com medo diante da batalha, diante dos inimigos, da pressão, mas no primeiro encorajamento, eles já iam voltar ao normal, quer dizer, já escutou uma vez, não tenham medo, Hashem está com vocês. Tá bom, já entendemos, vamos lá, vamos tirar forças lá de dentro, mas 4 vezes, não tenham medo, não se quebrem, não deixe o coração se acovardar. Por que ele tem que repetir em tantas linguagens diferentes a mesma ideia? E sabendo que eram tzadikim tão grandes, óbvio que a pergunta ela fica ainda maior. Então responde o Rav Eliel Dessler, Zecher Tzadik Libraha, que o medo, como a gente falou, ele é um efeito devastador no meio de uma guerra. Quando você consegue botar medo no outro exército, você já está com metade da guerra ganha. Por quê? Porque, como a gente falou, isso é contagioso, as pessoas já não lutam com tanto entusiasmo, quando você não acredita que você vai conseguir vencer, a luta já não é com toda a força que você poderia ter. Então, muitas vezes, os inimigos usavam 4 tipos de truques para tentar apavorar o inimigo. Muitas vezes, Deus apavorava os inimigos do povo judeu, fazendo eles escutar sons que não existiam. Então, eles acabavam, uma das lutas que a gente contou das conquistas da Guerra de Israel, eles entraram num pânico tão grande que eles se matavam no desespero, entre eles se matavam na espada, tentando fugir de uma coisa que nem existia. Então, essa é a ideia, vamos criar pânico, e esse medo já é metade da vitória, eles não vão conseguir lutar se eles estiverem com medo. Então, o que eles faziam? Quais são as 4 táticas? Eles faziam muito barulho, batendo um objeto contra o outro. Isso dava uma impressão que tem um exército gigantesco, centenas de vezes maior do que o tamanho real do exército. Falam, por exemplo, que os alemães tinham esse costume, quando eles invadiam outro país, eles ficavam fazendo uma parada militar, só que eles ficavam dando voltas no quarteirão com os mesmos carros e os mesmos tanques para amedrontar as pessoas. Não parava de vir exército inimigo, na verdade já tinha parado faz tempo, mas eles ficavam dando voltas, as pessoas não percebiam que, na verdade, o mesmo tanque já passou 25 vezes aqui na frente. Então, isso dava uma impressão, esse barulho, eles, por exemplo, pegavam as espadas e batiam no escudo deles, isso produzia um barulho muito forte. Eles faziam os cavalos relincharem,
dando a impressão que é um exército muito bem preparado, muito bem equipado. Eles gritavam com toda a força um ruído ensurdecedor, quer dizer, fichinha, quando sai um gol no estádio, aqueles ecoava a quilômetros, dezenas de quilômetros de distância, ecoava esses gritos que eles davam, e, por último, eles tocavam trombetas. O povo judeu também tocava o shofar, quer dizer, isso era parte também das táticas do povo judeu, e isso produzia um som que, por si só, já é amedrontador. Então, por isso que o Cohen tem que usar 4 linguagens para dar incentivo para o povo judeu. Cada linguagem é para uma das estratégias de amedrontamento que os outros povos usavam. Então, não deixa o seu coração se acovardar. Era por causa do relincho dos cavalos. Não tenha medo. Era por causa do barulho das espadas batendo nos escudos. Não sinta pânico. É pelo toque das trombetas. E não se quebre diante deles. É por causa dos gritos dos soldados inimigos. Por que não adianta um único encorajamento? Porque, quer dizer, quando uma das táticas era usada, vinha o encorajamento do Cohen, eles usavam a segunda tática. Então, aquele encorajamento já não é suficiente, precisa um outro encorajamento, e assim vai para todas as táticas de guerra. O Cohen tem que usar um antídoto especial para aquela tática de guerra. Então, quer dizer, quando eles mudavam a tática, o perigo do medo voltava e o Cohen tem que usar um outro remédio, um outro antídoto para acalmar os soldados, para tranquilizar, para que Emuná voltasse para o lugar dela. Então, cada uma das 4 táticas, para desencorajar o exército inimigo, era necessário o Cohen Gadol, o Cohen Mashuach Milchama, não o Cohen Gadol, era um Cohen especial só para a guerra. Ele precisava de um incentivo especial para o povo, eles não sentirem medo. Muito legal, muito interessante que o Rav Dessler ensinou, mas o que eu posso usar para a minha vida? Eu sei que essa Torá não é um livrinho de histórias, olha, histórias que aconteceram 3.300 anos atrás. O que eu posso aprender para a minha vida hoje em dia? 5.786, quase 5.787, estamos chegando em Elul, estamos chegando já em Rosh Hashanah, véspera aí já do Rosh Chodesh. Então, a gente tem que saber que para um general ele poder vencer uma guerra, a primeira coisa, ele precisa conhecer o inimigo. Se ele não conhece o inimigo, dificilmente ele vai conseguir vencer. Ele tem que saber quem é o inimigo, como esse inimigo ataca, as formas de ataque. Para quê? Para ele poder se preparar. Quer dizer, se o inimigo ataca com drones e você está lá com um cavalo, você não vai conseguir vencer essa guerra. Então, você precisa saber como ele te ataca para saber como se preparar para defender e para atacar ele também. Então, se a pessoa vai despreparada para a batalha, é muito fácil ele ser pego de surpresa e não conseguir reagir. Então, isso vale para as guerras físicas, obviamente, mas isso vale para a maior de todas as guerras, que é a nossa guerra espiritual contra o Yetzer Hara. O Yetzer Hara, ele sabe atacar nossa má inclinação, ele usava a mesma tática dos exércitos antigos, que é a renovação das formas de ataque. Ele não ataca sempre da mesma maneira, porque ele sabe que a gente se acostuma, ele sabe que a gente se prepara para esse tipo de ataque que a gente já está acostumado. O que o Yetzer Hara faz? Ele muda a forma de ataque. Uma das formas, que a gente já falou sobre isso nas nossas aulas, quando o povo judeu recebeu a Torá no Har Sinai, eles estavam num nível muito elevado. Normalmente, o Yetzer Hara ele atacava de uma maneira interna, quer dizer, ele causa confusão dentro da gente, a gente tem dúvida, o que é o certo, o que é o errado. Lá no Har Sinai, ele usou uma outra tática. Depois da entrega da Torá, Moshe começou a demorar, o Satan usou a imagem de Moshe Rabbeinu, ele morto no caixão dele, e isso causou pânico nas pessoas. Essa tática, o Yetzer Hara ele não usava. É muito raro a gente escutar qualquer coisa do Yetzer Hara através de uma força externa, quer dizer, uma renovação aqui da forma de atacar o povo judeu. Yaakov Avinu, ele lutou com o anjo da guarda do Esav. Quem é o anjo da guarda do Esav? O Satan. Então ele ficou a noite inteira lutando. De manhã esse anjo quis ir embora, o Yaakov segurou ele e falou, não vai embora daqui, eu quero saber o teu nome.
E o anjo falou: para que você quer saber meu nome? Quer dizer, é uma conversa esquisita. Para que o Jacó quer saber o nome do anjo? Por que o anjo não responde o nome dele? E a resposta é: Jacó ele quer saber o nome do anjo. Por quê? Porque no nome do anjo está a essência dele. Eu quero entender a essência do Yetzer Hará, porque eu venci essa guerra contra o Yetzer Hará, mas eu quero transmitir para os meus filhos qual é a forma de vencer a guerra contra o Yetzer Hará. Que o anjo respondeu? Para que você quer saber meu nome? Não vai adiantar nada. Com você eu luto de um jeito, com o outro eu vou lutar de outro jeito, com cada um eu vou lutar de um jeito diferente. Eu sei atacar cada pessoa na área que ele é mais fraco, na área que é mais fácil derrubar ele, e eu posso mudar minhas táticas também. Eu não tenho um nome fixo, o meu nome vai mudando de acordo com a forma que eu quero atacar a pessoa. Então é isso que o Yetzer Hará respondeu para o Yaakov Avinu. Então, qualquer pessoa de carne e osso, vem uma pessoa que te ataca, vem uma criança da escola e tenta bater na outra, mas a outra estava bem preparada, a outra fez judô, fez taekwondo, fez jiu-jitsu, e vai lá e bate no amiguinho que queria machucar ele. No dia seguinte, ele vai tentar de novo, vai apanhar de novo. No terceiro dia, ele vai tentar a terceira vez, vai apanhar de novo. Uma hora ele cansa. Chega, já apanhei 3 vezes, não vou bater a quarta para apanhar a quarta vez. O Yetzer Hará não é assim. O Yetzer Hará tenta, e a gente, Baruch Hashem, às vezes consegue vencer, e ele tenta de novo, a gente vence de novo. Ele não desiste. 1000 vezes você pode vencer o teu Yetzer Hará, ele não vai desistir. Como fala o livro Mesilat Yesharim, Moshe Chaim Lusato Zecher Tzadik Livrachá, ele fala que a guerra do Yetzer Hará é uma guerra na frente, atrás, de todos os lados, uma guerra sem parar, do dia que a gente veio para o mundo até o nosso último suspiro. Enquanto a gente estiver vivo, o Yetzer Hará está lutando, está tentando derrubar a gente. É uma guerra 24 horas por dia. E como a gente faz, então, para vencer o Yetzer Hará, um soldado que ele sabe lutar todas as batalhas, ele não cansa nunca, ele muda as táticas de guerra. Como que eu venço um soldado assim tão poderoso? A Torá fala para a gente, Barat Yetzer Hará, Barat Lot Torah Tavlin. Eu criei o Yetzer Hará, Hashem fala, e eu criei um único antídoto contra ele, e esse antídoto se chama Torá. Se a gente estudar a Torá, isso é o nosso armamento mais pesado, mais poderoso. Quanto mais a gente estudar e Torá, não é só a gente estudar Guemará, não é só estudar até quem já chegou em níveis espirituais mais elevados, estudar o Zohar HaKadosh, a Kabbalah, tudo isso também é importante, óbvio, isso é a base do nosso limudo, do nosso estudo, mas precisa estudar Alahá também, para saber como cumprir as mitzvot. Se eu não estudo Alahá, como que eu sei se eu estou fazendo certo, estou fazendo errado? Quantas vezes na vida a gente anos faz uma coisa até que vem alguém e fala, não, mas é proibido fazer isso. Uau, não sabia, você vai checar e realmente era proibido. A gente tem novidades o tempo inteiro. Quanto mais a gente estuda, eu estou lutando contra o Yetzer Hará, estou me preparando contra os ataques do Yetzer Hará. Só que uma das áreas mais importantes para a gente estudar é o Mussar, a ética, o autoaprimoramento, a Avodat Midot, trabalhar os nossos traços de caráter, isso é tão importante quanto todas as outras áreas da Torá para a gente vencer o Yetzer Hará. O Yetzer Hará, muitas vezes, ataca a gente nos relacionamentos interpessoais. Se a gente não tiver preparado, se a gente não estudar, se a gente não se trabalhar, se a gente não parar para refletir, eu fiz uma coisa errada, falei feio com uma pessoa, vai ficar por isso mesmo? Não, para refletir por que eu errei, como que o Yetzer Hará me venceu dessa vez, eu não vou mais deixar ele me vencer, eu não vou mais perder a cabeça, quando acontecer isso, eu vou tentar fazer dessa maneira, daquela maneira, eu vou me preparar, eu vou aprender das minhas derrotas e das minhas vitórias, como que eu posso lutar e como que eu posso vencer o Yetzer Hará. A ideia é, uma frase que eu mandei hoje aqui no status, a ideia é quanto mais você se prepara, quanto mais duro é o treinamento, mais fácil é a batalha depois. Quer dizer, se você está se armando de todos os lados, está se preparando por fora e por dentro também. Quando vê o Yetzer Hará, a gente já tem muito mais ferramentas para saber lidar com ele. Então, assim fala
o Rab Hanania ben Akash. Rab Hanania ben Akash Omer, Ratzah Kadosh Baruch Hu lezakot et Israel, lefi hirba lahem Torah u mitzvot. Deus quis dar méritos para o povo judeu, então multiplicou. Por que tem tantas mitzvot? São tudo táticas de guerra. Cada mitzvah que eu estou cumprindo é um armamento de guerra. Eu posso adquirir mais uma arma, mais um canhão, mais um rifle, mais um avião bombardeiro. Cada mitzvah que Hashem deu, uau, que maravilha! Por quê? Porque as mitzvot vão ajudando a gente a se trabalhar. Em cada área da vida a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo a lidar com o Yetzer Hará. Mas, de novo, não pode ser mitzvot anashim elumadá, fazer as mitzvot em piloto automático, porque isso não influencia a gente a ser pessoas melhores, tentar cumprir as mitzvot com kavaná, estudar, aprender por que a gente faz as mitzvot, o que cada mitzvah está contribuindo para o meu crescimento, estudar Mussar e estar preparado para o Yetzer Hará, porque ele vai vir, ele vai lutar e ele não vai desistir. Até o último suspiro, o Yetzer Hará vai estar cutucando a gente, Bezrat Hashem. Se a gente caprichar no treinamento, a gente vai vencer as nossas guerras, a gente vai vencer quantas vezes precisar, a gente vai vencer o Yetzer Hará, como o Cohen Mashuach Milchama, ele incentivava o tempo inteiro os soldados para vencer os inimigos, na maior luta de todas, que é a luta contra o Yetzer Hará, mais ainda a gente tem que se preparar para quando chegar a hora da guerra, e a guerra começa na hora de levantar da cama, na hora de fazer a tefilá, na hora de fazer as brachot da comida, na hora de sentar para estudar, na hora de ser honesto nos negócios, o tempo inteiro. As batalhas já começam, quando abrir o olho, as batalhas já começam e vão até a hora de fechar o olho. A gente, quanto mais a gente estiver preparado, melhor vai ser o nosso desempenho e que Bezrat Hashem, a gente possa, vitória após vitória, a gente possa chegar, Bezrat Hashem, na nossa perfeição. Shabbat Shalom.